Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol, falando bastante de Grêmio, de Internacional. O Internacional convivendo aí com manifestações de torcedores via faixa nos principais viadutos de Porto Alegre, via protestos em treinamento. Agora vamos falar um português bem correto, né? Meu amigo Brito, Vinícius Brito, Gilson Maciel, o famoso Gilson Cabeção, Maurício Freitas. Ninguém notou por que é Cabeção. Isso é uma injustiça que fizeram com ele, com o Zeldo Pinheiro, essas coisas. Não, hoje já não nota mais, né? Hoje já está proporcional. Hoje deu uma emparelhada. Bom, mas eu estava dizendo, manifestação, o que nós podemos ter como manifestação? Uma faixa mal escrita, uma faixa colocada em alguns pontos, outra faixa ali, outra acolá e tudo mais. E 30 torcedores num treinamento. Para um time que tem 8 milhões de torcedores, eu não sei se chega a ser uma manifestação. De qualquer forma, é um grito de alerta. Né? Estamos aí, melhorem, não queremos o Melo, queremos um melhor desempenho. E nada que não se saiba que o Internacional precisa fazer. Agora, dizer que 30 é uma grande manifestação, um grande barulho, seria um exagero. Alguns desocupados, outros ordenados. Vamos ser bem claros aqui, né? É um ano político do Internacional. E além disso... Mas também é justa a manifestação, né? Senão vão dizer assim... É legítima. É legítima. É legítima. Legítima e justa, porque o Internacional perdeu uma classificação por vitória. Né? Claro, o torcedor está machucado, não adianta. E bem. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Em cima dessa pauta que tu deu, eu acho que é muito mais uma coisa meio que fabricada nesse momento. Tu falou que é um momento político, né? E forte. E aí as pessoas vêm com tudo. O Inter tá se reestruturando. Ontem e hoje se apresentaram 2 jogadores. Nós estamos em maio. E todo mundo estreia, hein? O Zeca já se fala que pode estrear contra o Cruzeiro. Sim. Se o nome sair no vídeo, vai estrear. e vai. E vai pro banco, no mínimo. E vou te dizer, eu não sou muito contra, porque é tudo para ontem no Internacional. Tudo pode depender de um resultado. Um resultado, faltou para a gente chama de projeto, Gilson. Isso não tem nada a ver com projeto. Se ganhar do Cruzeiro, viva o Odair. Se perder para o Cruzeiro, vai o Odair. Se ganhar do Cruzeiro, viva o Roberto Melo. Se perder, vai o Roberto Melo. Pegando um exemplo claro e saindo da aldeia, o Flamengo ano passado chegou em 2 decisões, deu tudo errado porque não ganhou. Era ganhar uma e estava tudo certo. Justo, te interrompemos. Vamos passar para o Vinícius Brito. Eu não acredito muito essa conversa de projeto. Projeto é vitória. Tu tem que ganhar sempre. Ainda mais o Odair, que teve essa oportunidade, que na minha opinião é um grande treinador, né? Foi alçado no comando do Inter. Fala-se muitas coisas, né? De ambiente, de reestruturação, de uma situação financeira que não é um normal para o Inter, porque o Internacional nos últimos anos sempre teve grandes jogadores, um time que gastava muito. Esse ano mudou-se muito, se apostou em jogadores com literalmente aposta no primeiro semestre no Campeonato Gaúcho, né? Então assim, o resultado é que vai te dar a solidez para te continuar o trabalho, né? E ficou muito marcado a eliminação contra o Vitória. A gente hoje não sabe como o Inter vai jogar, porque o Inter na minha opinião, fez uma grande partida contra o Bahia. Contra o Palmeiras. O Palmeiras. Né? Ninguém esperava, porque vinha de uma eliminação, num segundo tempo contra o Vitória, apático, um time que aceitou, que esperou o Vitória, e o Vitória, na minha opinião, não tem um grande time para eliminar o Internacional. Se o Internacional jogasse o que jogou frente ao Palmeiras, hoje estaria classificado para jogando contra o Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians ou qualquer outro, né? Mas é uma pena, porque é um grande time, é uma grande torcida. Eu acho que esse ano vai ter que se criar uma atmosfera muito grande, torcida, Beira-Rio, e em cima disso incentivar, né? Porque vai ter problema. E em cima da descrença, é difícil de fazer esse clima, né? É que o torcedor não desiste do clube. Às vezes até o clube desiste do torcedor.
Porque acha que o torcedor é uma ameaça, cria embaraços e tudo mais, mas o torcedor não desiste do clube, porque ele sabe que ele é o clube, né? Que a gente, quando começa a dar muito pau, os caras dizem assim, pô, mas larga o pé do Internacional. Se não dá pau, os caras dizem assim, mas não vamos falar a verdade a respeito do que está acontecendo lá. Então, é complicado. Mas tu tem razão, Gilson, se o torcedor largar de mão, aí é o fim. É o fim. É o fim. O Rec falou algo no início aí que eu acho que explica muita coisa no Internacional, que é as suas correntes políticas. O Internacional, cada nova gestão tem mais partido que no governo do Estado ou na presidência da República, numa verdadeira coligação, e tem que ajeitar os cargos. É o mesmo sistema do que a gente vê em Brasília, do que a gente vê no Piratini, que acontece no Internacional. É normal, é legítimo, qualquer clube tem seus movimentos políticos, suas formas diferentes de pensar, mas no Internacional a impressão que dá é que isso extrapolou de uma forma, né? E além disso, é o seguinte, são vários movimentos, mas no fim das contas o pai de todos segue o mesmo. Né? Então isso é algo também que eu penso até que ponto... Segue a intervenção divina. Exatamente, né? Até que ponto isso é positivo, até que ponto isso de fato permite que se criem novas lideranças. Se na hora do vamos ver sempre há a pergunta para um oráculo maior. Né? Isso eu me incomoda. Você acha que ainda é assim? Eu creio que as figuras são muito próximas. Eu creio que no mínimo existem sinais que nos permitem pensar assim. Pela proximidade, por exemplo, com o presidente, pela proximidade com o próprio treinador, o Odair Helma, que é uma figura respeitável, que é uma figura que eu gosto muito de ouvir falar em futebol, porque tu vê que é alguém que estuda, tu vê que é alguém que tem o que dizer, né? Mas queira ou não queira, ele é alguém que é cria desse grupo, né? Roberto Melo da mesma forma. Então eu fico pensando, será que esse ambiente é um ambiente que propicia a chegada de novidade? Por isso que quem está fora e quer entrar, acha que tem que ter varredura. Varredura. Nas divisões de base, tem cara que está há 20, 25, 30 anos no Internacional, dando aquele resultadinho que já se sabe. É bonzinho, ele faz o papelzinho, por exemplo, faz mão para ninguém. Dia-a-diazinho. Tu falava, tu disseste aí nas categorias de base. É conhecedorzinho. Há quanto tempo que o Inter não revela jogadores do nível que já revelou? Há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo, era um ano atrás do outro. Era Fred, é Rafael Sobis, é Nilmar, é Pato, e não está mais surgindo nesse nível. Mas será que o problema não é um pouco também na categoria de cima e não só na base? Porque o jogador que chega hoje da base, ele não tem uma equipe estruturada para entrar. Isso é só um complemento para depois desabrochar. O Sobis, quando foi lançado, sofreu muito para ser lançado na época. O Inter contratou o Zago porque era moderno e tinha o curso da UEFA. Foi isso. Foi no achismo. O Gordiola foi formado dentro do Internacional. Todo mundo sabia como ele pensava, como ele agia, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom, tinha trabalhado na Ponte Preta, no Bahia, na Chapecoense, mas era ainda aquele cara, né? No caso do Zago, nem isso, né? Porque o Zago nem não tinha sequer currículo. Nada. Só que agora, colocado o Odair lá, o que se imaginava? Que não precisaria entulhar tanta gente e que ele fosse usar mais as categorias de base. Eu queria até perguntar para o Gilson, pela experiência dele de jogador, o Internacional, para mim, cometeu um grande equívoco nos últimos anos, que foi o seguinte: ele tinha o Argel como treinador, que tem o estilo dele, vamos que vamos para cima, não sei o quê. Aí troca para Falcão, que é um bailarino, que é o time tocando a bola desde lá de trás. E aí ficou só 5 jogos e vem o Celso Roth, que já que é um time com 45 volantes. Como é que é para a cabeça do jogador essa mudança de perfil? Não que um tenha o futebol correto e o outro tenha o futebol equivocado, mas tu num dia tem um treinador que manda defender e no outro dia tem um e vão para dentro deles. Para mim isso está totalmente errado, porque foge à metodologia. A partir do momento que a diretoria traça um perfil de treinador, tu falasse 3 nomes com perfis bem diferentes. Né? Hoje o jogador está muito mais inteligente, o jogador entende muito mais. Né? Então assim, a cada momento, tu teve um treinador que passou 5 jogos, começou, tu não consegue adaptar sistema, metodologia em 5 jogos. Quando tu está começando a mudança, porque os resultados não vêm, e vem um outro perfil. Isso aí, a tendência não é dar certo. Claro. A cabeça do jogador... Não tem como, por mais que ele seja, né? Mas voltando em cima do que tu... ano passado o Internacional foi campeão do Sub-23. Foi. Né? Fez uma Taça São Paulo também boa. Agora ganhou um Sub-20 em cima do Grêmio, né?
Ganhou um Grenal. Ganhou o Grenal. Eu pensei ainda assim, o Internacional fala-se muito que a política de que não tem dinheiro, que vai apostar em alguns nomes, né? Nada contra. Acho que tu tem que observar, tem que olhar. Mas a partir do momento que tu traz um jogador do Boa, né, do Figueirense, a exigência de jogar em Boa, em Figueirense é outra, jogar no Internacional, no Grêmio, no Corinthians é outra. É pensamento mágico. Eu não sei, tu tem um Sub-23 que foi campeão brasileiro, por que tu não dá uma chance pro lateral direito? Por que tu não dá uma chance para um jogador desse? Sabe quem Foi emprestado para o Brasil de Pelotas. Não, mas sabe quem foi o lateral direito titular? Um meio-campista. Foi o Val? O Valdemir, né? Que hoje está lá jogando no meio. Jogando no Brasil. No meio. Né? Mas então assim, sabe quem foi o lateral esquerdo titular daquele Sub-23 campeão? Foi o Iago, né? Não, Bertotto. Capitão, é verdade. Capitão e dispensado no outro dia. O Bertotto agora, né? Não, ele estava no Veranópolis, no Gauchão, agora deve ter ido. Foi pro Juventude. É que ali o Bertotto fazia uma linha de 3 como zagueiro, com posse de bola, saía pela qualidade dele. Então assim, eu acho que tu vai contratar um jogador lá do Boa, tendo um aqui que foi campeão Sub-23. Claro que tu tem que botar esse jogador no momento certo. O Internacional, nós estamos em maio, nós estamos falando aqui que está reestruturando, está chegando jogadores que eu não sei, posso até estar enganado, mas tu tá com o Zeca há 6 meses, tu já vai colocar o cara. Ele pode até não jogar, mas concentrar vai. Mas se eu tivesse no lugar do Odair, eu ia dizer, não, tu tem que jogar, porque é qualidade. E o Odair sabe que se o resultado não vier, a pressão vai vir nele. Então, assim, ele tem que colocar... E até para chamar público também. Ele tem que trazer o Luca, ele tem que botar esses jogadores. Até pelo aquilo que você disse, para o torcedor ir, aqui que nós estávamos falando, o torcedor não desiste nunca. O torcedor também precisa ser cutucado. Tem uma injeção. Como é que eu vou cutucar o torcedor? Com o Zeca. Como é que eu vou cutucar de novo? Com o Luca. E aí e o Inter está vivendo desses espasmos. Isso, o time do Inter é um tanto quanto bipolar, na minha concepção, assim. Porque, por exemplo, o Inter tem atuações pífias e daqui a pouco faz um jogo muito bom, por exemplo, como no Grenal. O Grenal que intervence por 2-0. Ok, o Grêmio tinha uma vantagem de 3, daqui a pouco naturalmente chegou mais relaxado, mas o Internacional ele mostrou determinação, um time que estava imbuído, que queria ganhar, sabe? Tem horas que parece que todo mundo ali sofre do mal de Nico Lopes. Mas isso... Tem uma hora... Que o Nico é uma coisa desesperadora pra mim, né? Porque o Nico, tu vê que tem bola. Mas tem dias que ele não tá ali. Mas aí tem dias que ele simplesmente não tá ali. Pra todo mundo, mas ele não. Brito, aquele Grenal, não sei se vocês concordam, Maurício, já vou passar a palavra para o Maurício também. Houve não só sangue nos olhos, como raiva da imprensa. Mostrar para a torcida que o Inter não ia lutar só para não cair. Que o Inter tinha sim condições de tocar 3 no Grêmio. Que o Grêmio não era tudo isso. Então e o D'Alessandro não tinha acabado. Ali foi a raiva todo dia. Exatamente. Foi a muitas mãos. E todo mundo brabo. Então que fiquem bravos todos os dias, que no final do ano tem o discurso. Mas essa questão de o Inter jogar bem, jogou bem contra o Palmeiras, como destacou o Gilson, jogou bem no Clássico Grenal, isso não é algo que desde o ano passado a gente está batendo nessa tecla? Ano passado na Copa do Brasil, o Inter foi muito bem contra o Palmeiras, foi muito bem contra o Corinthians, aí se criou a imagem no ano passado. Não, o Inter contra os grandes joga bem. De certa forma está confirmando, a exceção foi o Grenal que tomou 3-0. Aquele segundo tempo foi a exceção, mas no mais, o Inter é mais regular quando joga contra um time grande do que quando tem que propor o jogo. Contra a pequena não consegue jogar. É difícil, né? A gente não tá lá dentro para saber, mas eu acho assim que tu tá em maio e tu tá chegando com jogadores para montar um time, é difícil, cara. É difícil, não é fácil. Até para o próprio Odair, ele deve sofrer uma pressão grande por resultados. É um time grande. É um time grande que foi eliminado no Gauchão cedo. Isso aí também já vem com essa carga, né? Aí agora entra com todo respeito ao Vitória. Para mim, o Vitória não vai. Vitória é candidato para mim no Brasileiro a rebaixamento, né? O Inter, a gente falou do Grenal, mas o Inter jogou no limite do limite, né, velho? Sim. No limite do limite. E é difícil tu fazer... Por que não joga sempre assim? É difícil tu jogar sempre assim no limite do limite, cara.
Por isso que eu disse, Difícil, jogaram com cara. raiva. Claro. Sabe? Jogaram assim, É difícil, cara. Eu acho que o Grêmio realmente menosprezou, porque se valesse alguma coisa o Maico jogava, o Arthur jogaria, sabe? O Grêmio entrou quando viu o Inter atropelou. Atropelou e aí ficou aquele sentimento, pá, agora no Brasileiro vai entrar, vai jogar. O jogo contra o Bahia foi 2-0, mas também foi um jogo chato também, cara. Não, o primeiro grande lance do Inter foi a 37 minutos do primeiro tempo, o gol do Nico. Foi um jogo Que o Inter chato. fez uma triangulação perfeita com Sim. o D'Alessandro, Patrick, passagem, cruzamento, gol do Nico. No segundo dois tempo, gols são bonitos. mas aí o outro é do outro lado, com Sim. o Fabiano participando, com o Edenilson participando, E é gol de time que tu... Aquele gol ali... que tem opa, perspectiva. Se tu pega só aquele gol e edita aí, opa, esse time aí tem... Esse Tem time tem farinha no trabalho. saco. Esse time tem trabalho. Esse time tem trabalho. E o Internacional Tem, cara, tem eu acho que espasmos de trabalho. Tem. Que tem trabalho, a gente sabe que tem. Tem. Até por acompanhar o Tem trabalho do espasmos Odair. de acerto, tu quer dizer. Isso. né? Agora, ele trabalha, mas o resultado ainda não é satisfatório. E o Odair tem Tem uma dias coisa que boa. realmente Um pouco é psicológico isso, né? O Odair tem uma coisa boa em relação à aceitação. Ele tem mais aceitação do que o Zago e mais aceitação do que o Guto. O Guto andou pisando na bola uma hora com aquela menina, outra hora com os próprios boleiros, outra hora algumas entrevistas colocando ali. a culpa nos jogadores. E hoje a palavra às vezes pesa mais do que a ação. Né? É verdade, o trabalho... O trabalho às vezes é bem feito, mas o cara não sabe falar, se ferra. Claro. É. Não sabe A conduzir. boca falha e o trabalho E às falha. vezes ele nem trabalha tão bem, mas fala bem e resolve, né, Gilson? Claro. Tem isso, cara. Eu acho que tem o treinador tem que se preparar muito para ter o trabalho de campo, para ter o gerenciamento de vestiário, para lidar com a imprensa, né? Eu gosto muito das entrevistas do Odair. Ele vai bem. Eu ele vai gosto bem. porque ele explica, né? Daqui a pouco vão dizer, pá, mas tá muito chato, vão estar explicando demais. Quando não ganha, os caras acham defeito em tudo, né? Mas para quem trabalha, cara, para quem trabalha, eu vejo, pô, ele explica tudo certo, o que acontece, o que vai fazer, né? E isso é importante. Aí quando tu cria, no caso do Guto, eu acho, pô, um cara experiente, logo no início já foi falar sobre que o Nico, que o Brenner não eram jogadores que não cumpriam funções. Pô, tu traz um problema, tu já cria um ambiente no teu vestiário, cara. Isso não adianta, isso aí não é só no futebol, isso é na vida. O gestor, o líder, que vai pra rua dizer que a equipe dele tem problema, o vestiário vai engolir o cara. Cara, eu gosto de escutar tudo, a entrevista. Pô, eu vejo o Renato, cara. Não vamos assim, ó, eu não vou falar do. Ele diz, não meu vou falar do grupo é trabalho. F. Eu Ele nunca vive vi, dizendo eu isso. nunca vi ele falando mal do grupo, de jogador. Eu nunca bem vi. pelo contrário. Eu até acho que às vezes ele valoriza. Sabe? Quando tu pensa... Ele até fala que vai dar luz Mas alta no grupo. na ação ele age. Claro. Não quero mais o Bolanhos, acabou o Bolanhos. Não, sim. Não quero mais o Arroio, acabou o Arroio. Não, esse brocador aí, alguma coisa ele não Mas gostou. aí, Rec, esse tipo de declaração que o Gilson tava falando, de tu criticar um jogador, Publicamente, o jogador não gosta. significa que tu traz um problema pro vestiário. Agora, quando tu age com o Bolanhos, tu tira o problema do vestiário. Isso. Porque aí tu Ou mostra separa o pros jogo do outros como trigo. não. Ó, isso aqui não. E tu age internamente. É. Ali dentro ele deve pô, colocar tudo no... Mas ele não expõe Há o quem jogador. chame isso de malandragem. Eu chamo de desconhecimento humano, de saber tratar com gente. Isso é De gestão. aprimoramento. Aprimoramento. Isso é saber tratar com gente. Bom, mas de qualquer forma, hoje tem jogo do Grêmio também e temos que falar e bastante sobre esse jogo. Eu não sei se é daquele tipo de jogo traiçoeiro, se o Grêmio ainda se permite ser apunhalado pelas costas. Não acredito. Acho que o Grêmio está bem preparado para qualquer circunstância. Desde uma mais difícil até a mais fácil, que seria hoje. Porque as mais fáceis, às vezes, é que fazem com que o cara se estrepe. 7h30 da noite, Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon ou Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Everton, com Jael na frente. Essa é uma tendência. Tendência porque o Jael joga também pela Libertadores da América, deva jogar o Jael com o André aparecendo durante o jogo. Ou começa o André e entra o Jael depois. E na meia cancha, em princípio, ele poderia vir a poupar o Maicon. Só que ele está poupando aos poucos o Maicon. Ele não tá desestruturando a tática do time. Porque se a ideia é começar com Maicon e Arthur, não tem ninguém que substitua nenhum nem outro. Com a mesma característica, Gilson? Não, com a mesma característica não. Aí ele vai ter que botar o Jailson, que é um jogador mais que voluntarioso. com uma outra
Michel mais marcador, lançador. Mas a qualidade e a maneira, a forma de jogar não muda, né? O Grêmio atingiu uma maturidade que eu fui nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Bonito de ver, né? Que eu queria ver o Atlético Paranaense. O primeiro tempo foi algo assim de encantar o torcedor, né, cara? Muito, muito. O Grêmio jogando de uma maneira muito simples e digo mais assim, ó, o André trouxe uma qualidade, não que o Jael tem um outro perfil, mas o André um tique mais acelerado. O André tecnicamente é um jogador que se enquadra mais ao perfil que o Grêmio está jogando hoje. Há momentos que o Jael tem que entrar com uma outra postura, né? Mas o André é muito inteligente e esses dois volantes do Grêmio, Arthur e Michael, eles são armadores, cara. Eles são armadores, eles são meias e o tempo todo. E o que o Michael está jogando esse ano? Lembrou de 2016. Não, mas até mais, acho. Eu acho que ele está jogando mais que o Arthur. No momento eu acho. Mas eu também. No momento eu acho. É que o Arthur... a gente dizer isso de um jogador de 40 milhões de euros. Mas que o Arthur não voltou ainda ao seu... Não pleno da forma, porque em forma ele tá, mas das suas atuações, né? Eu tenho sempre um pouco de receio de dizer algumas coisas e até em relação ao jogador que já está vendido. Foram poucos que jogaram a mesma bola. É muito complicado. É Falcão, é Sandro, a gente começa a pensar aqui. Mas é que a gente também não... É complicado e é humano. Mas a gente não pode ignorar também o fato de que o Arthur jogou em novembro do ano passado e voltou a jogar em março. Claro. São 3 a 4 meses de parada, isso influencia também. A informação recente de que o Barcelona já deve perder o Iniesta ao fim dessa temporada, que ele deve estar indo para a China para terminar a carreira e ganhar dinheiro, isso deve enlouquecer ainda mais a cabeça do Arthur, naturalmente. Ele pensa, meu Deus, meu lugar no time está ali. Vou jogar bola com o Dembélé, com o Coutinho. Daqui a pouco eles contratam o outro. Claro. Mas esse risco, né, daqui a pouco. E esse ano o Arthur... play financeiro, acho que não. Não pode. Esse ano o Arthur passou a ser o cara... Ano passado era a revelação, quem era esse menino que está surgindo? Esse ano não, o Arthur, e ele tem sido caçado, os caras sabem que ele é um cara que dita a velocidade, ele e Michael, e outro cara que é importantíssimo dentro do sistema do Grêmio chama-se Ramiro. Ramiro é inteligente demais. Essa é a diferença para o Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético tem o toque-toque com os 11. O Grêmio alterna 3, 4 modelos no mesmo jogo. Pode até me chamar de louco, mas eu quero ver. Eu não acredito que o Atlético mantenha aquele. Não tem como. Sabe? Há 5 minutos podia estar 1-0 pro Grêmio. Cada um tem a sua maneira de pensar futebol, tudo, né? Mas. Os zagueiros do Grêmio não se fresqueiam. Se tiver que afinar, afinam. Nós conhecemos o Thiago Heleno e o Paulo André. Eles não são de fazer aquele joguinho todo bonitinho ali. Eles até fizeram. Agora, eu acho que isso serve para os grandes clubes brasileiros perderem o medo do Fernando Diniz. O Atlético Paranaense, que é um grande clube, mas é um pouco mais intermediário, tentou e queira ou não queira, deu algum resultado já. Então, aquele receio que o pessoal tinha desse maluco aí, que faz o time tocar a bola desde lá de trás, eu acho que, imagina ele com um elenco um pouco mais forte. Faz. Eu acho que é alvissareiro olhar para o trabalho que ele faz no Atlético. Imagina ele com o dinheiro que tem o Palmeiras para escolher as peças do elenco. Tá, mas aí é o seguinte, vamos lá. Goleiro, nós temos essa cultura do goleiro jogar com os pés o tempo inteiro. Aquele goleiro até que é firme, o Santos. Santos. Mas aquele goleiro do Lanús fez coisinhas aqui. Poxa vida. Na decisão da Taça Libertadores da América. Ele louquinho para entregar. Né? Eu acho que o fundamental é o seguinte, tu pode sim ter, e eu acho que é muito salutar, e me encanta até pelo futebol que eu gosto de ver, que tu tem um treinador que pensa como o Fernando Diniz. Agora, ele também não pode criar no ambiente uma ideologia de que o chutão é proibido. Tem horas que tem que dar. Mas diz isso pro Kahneman. Ele diz pro Marcelo Groi que ele tem que sair jogando. Pois é. Ele pede para ir pro banco. Hoje mudou muito a relação ao goleiro trabalhar com os pés. Hoje praticamente o goleiro se transforma num zagueiro, né? Nós temos bem aqui próximo, trabalhou com a gente aqui, que hoje, e que o Jacques trabalha assim bastante, é com o Fábio, o goleiro do São José. É o batedor oficial de pênalti. E que trabalha muito, muito com os pés. Então, é uma maneira de sair, de sair lá de trás, já tocando, já tá trabalhando a bola. Mas eu acho assim, em certos momentos, eu não corro risco. Eu sou treinador, não, peraí.
Eu gosto que saia. Apertou, Quando dá, vai. tu abre linha de 3, vem, trabalha, mas, do jeito que tava aqui, com 5 minutos, podia ter tomado gol. Tu encarar o Everton, o Grêmio errou 2 gols ali. Tocou a bola no poste há 5 minutos porque os caras saíram jogando errado. Foi o Paulo André que saiu jogando errado. Então, Até porque não é do Paulo André, essa aí. Mas não é o hábito dele. O Paulo André fala bonito, mas jogar bonito nunca jogou. Mas o Thiago Heleno. Pô, mas... Não, a frase do Paulo André sobre isso foi bonita, né? Que ele fez uma reciclagem nesse período de longa pré-temporada atlética, ele esqueceu tudo que ele sabia de futebol e reaprendeu. Além a frase é bonita, Não, mano. e além dessa frase, ele diz que tem a lei da compensação. Eles até tomam 1, mas na estatística que eles fizeram, eles fazem 4 ou 5. Eles compensam. A médio esperar. prazo é que teremos uma estatística mais aprimorada. Eles estrearam tocando 5 na Chapecoense. Eu preciso ver, eu vi o jogo. A Chapecoense saiu ganhando, eles empataram, aí a Chapecoense... Até o 3-1 tava meio complicado o jogo. 2-1, aí o Kleina fez uma substituição, tirou, foi pra cima, e eles têm um time que trabalha bem a bola e rápido. Né? Aqui no segundo tempo, quase no final do segundo tempo, o Grêmio, como estava propondo o jogo, e que a gente fala, propôs o jogo o tempo todo, mas chegou ia fazer um gol, uma hora. Chegou um momento, tu não aguenta o tempo todo em cima. Eles começaram a sair, a saltar, a ter a transição. E o Fernando Diniz, ele tem um mérito, que isso aí é inegável, outro mérito muito grande. Ele conseguiu fazer isso no Audax. O Audax, aquele Audax que foi vice-campeão paulista nos pênaltis contra o Santos, era assim. Era um time audacioso. Eu já tava esperando a do Audacioso. O goleiro dele, sabe quem era o goleiro dele? Não lembro. Era o Sidão. Sidão, que tá no São Paulo. Tinha o Tietchan no time também. Tu pega os gols, teve um jogo contra o São Paulo que o Sidão entregou literalmente tinha a o rapadura. Mike, aquele que era do Inter. Mas ele conseguiu, num time pequeno lá de Osasco, pegar e botar na cabeça dos caras, olha, vocês vão jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, e vocês vão fazer isso. Eu gostava desse goleiro, gosto desse goleiro, Santos, aí, tanto é que mandaram o Everton caminhar, né? Pro Palmeiras, que não está sendo nem usado. Né? Mas o Santos, ele se aprimorou o uso dos pés. E aí eu vou perguntar pro Gilson aqui, a partir de que idade tem que treinar? Com 15 já, 16, né? Cara. Às vezes antes até. Eu acho que hoje a preparação Hoje, já começa desde já cedo. começa, depende da metodologia que tem no seu clube, né? Eu digo de clube grande, de Inter, né? Que já existe uma... eu tenho conversado com algumas pessoas que só trabalham na linha de 4, tu tem que formar um primeiro volante, tu tem que ter um meio esquerdo, e aí a partir do momento ali tu começa a trabalhar. O goleiro tem que saber trabalhar com os pés. Hoje o goleiro da seleção, Alisson, para mim, é um bom goleiro, mas está na frente dos outros porque trabalha muito com os pés. E começou no Inter aqui. Sim. Sabe jogar. Entregando a bola No pro Inter Fernando. ele sofria. E além disso tem outra coisa. Essa geração agora dos moleques que estão surgindo na base, eles têm muita referência do futebol europeu. Por causa do videogame e tudo. Então eles veem o Neuer, que está jogando. Daqui a pouco todo goleirinho que surge no Grêmio e no Inter, a referência dele não é mais o Tafarel como era antigamente, os goleiros brasileiros. Daqui a pouco ele está pensando no Neuer e vê que o Neuer sai jogando, no Buffon. Mas eu sou como o Gilson, em alguns momentos tem que ser conservador. Não, claro, tu não pode... O Marcelo Goi, por exemplo, não vai exigir que ele vai sair jogando bem, que ele não vai sair. Mesmo tendo espaço, ele não tem essa, essa característica, né, velho? Não tem. E colocar essa partir de agora... Vai deixar o goleiro tucanado o tempo inteiro? Eu vou transferir aqui pro interior. Como é que eu vou fazer isso aqui no interior, cara? Um cucuruto. Não tem, cara. Vai tocar a bola no cucuruto. Tem que se adaptar. Como é que tu vai convencer o Rec, que é goleiro no teu time do interior? Tem que se adaptar, cara. Olha aqui, o Inter apresentou então oficialmente o Zeca. Colorado fez sondagem ao Flamengo pelo volante Rômulo. O jogador não vem sendo aproveitado na equipe carioca. Eu só vejo uma possibilidade do Inter trazer o Rômulo. Se desfazendo dos Serras, do Eduardo Henrique e do Fernando Bob. Senão o Inter vai trazer mais custo para jogador que não vai ser aproveitado. Mas o Inter não consegue se livrar do Serras, né? O Serras não ia voltar, não ia agora com a queda do treinador lá no Santa Fé. A fé é santa, mas mas por enquanto nada, né? Agora, em relação... O presidente quer, mas não levou ainda. Em relação ao Serras, vamos falar a realidade, né? Celso Roth tinha razão. Apanhou tanto porque não colocava o Serras, né? O Serras não conseguiu fardar na Chapecoense. E agora o Inter, que a torcida tanto queria, também não coloca nem para jogar, então... Mas se na Chapecoense... aparecer na frente do torcedor com a camisa vermelha, ele já... vamos lá! Torcedor Se aparecer num camarote assistindo o jogo, o que tu acha?
Ele vai num camarote, assiste o jogo, o pessoal ali já vai pedir para ele ir Mas pro o campo. Henrique Almeida apareceu num camarote lá, comeu salgadinho. Pegou o Wi-Fi. Foi pro Grêmio. Se ele for num camarote comer salgadinho, periga ele ir pro Grêmio. Tá, mas a história do Henrique Almeida é a final, agora que ele já passou pelo Grêmio, o chapéu foi de quem em quem? Mas ele é do Grêmio ainda. Ele é do Grêmio, ele está emprestado para um time na Turquia. Sim, mas agora ele já passou. Esse é um que não volta, né? Não fez um gol ainda, não chegou a fazer gol, né? Eu acho que ele não fez nenhum gol. Viu, Gilson? Eu sempre conto essa história. Eu fui apresentar uma palestra um seminário da Agafarma lá. Convenção da Agafarma. E um dos palestrantes, num dos dias, era o Dunga. Aí, tá, tem a palestra normal, fez ali, apresentou o arrazoado dele. E aí, no final, abre para perguntas, que é uma maneira de passar o tempo. Né? Sim. Mas tudo bem, mas tem conteúdo, tá? Aí pergunta lá do fulano lá pro Dunga. Lá no fundo, fulano. Aí um cara perguntou, Dunga, e o chapéu do Ronaldinho, o Dunga fez aqui? Esse cara vai levar. Logo pra quem? Pediu Aí também, o né? Dunga fez aqui, aí diz assim, eu tomei um chapéuzinho do Ronaldinho, eu e toda a torcida do Grêmio. Tomamos um chapéu do Ronaldinho. Eu e toda A a torcida. resposta é extremamente talentosa. Foi boa. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Pedi em casa sexta-feira, que loucura. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade? Promoções especiais? Atendimento de primeiríssima qualidade? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E agora também você pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro, lançamento da Ipiranga. Confira igualmente a loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Umbra. Golaço Assessoria ao Consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue agora, consulta é gratuita. 0800 606 1616. O cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950 e reduziu para 475. Vantagem inicial de R$ 20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita. 0800 606 1616. 0800 606 1616. Ontem, Deportivo Lara, esse Deportivo Lara, agora não é mais só canção, né? Deportivo Lara 2-1 no Milionários. Olha, tá incomodando, né? Não ganhou do Santos. Foi do Santos que ganhou? Não, ele ganhou do Independente. Ele é do grupo do Corinthians, não é? Não ganhou do Corinthians, não foi? Não, ele ganhou do Independente em casa. Não, então ele não é do grupo independente, claro. O Santos é com o Estudiantes. Ele ganhou do Independente. Eu sei que ele ganhou uma partida Ele em tá com casa 6 e pontos, agora acho. ganhou do Milionários. Santos 2-0 no Estudiantes, Atlético Nacional 4-1 no Bolívar. Hoje tem Tucumã e The Strongest. Jogaço, hein? Isso aí eu vou te dizer uma coisa. Nacional e Real Garcilasso, Boca e Palmeiras, esse sim. Jogão, Esse é de voar pão da mala, hein? Mônagas e Defensor, Santa Fé e Flamengo, esse é um jogo importantíssimo. O Deportivo Lara já jogou 4 partidas na Libertadores. Ganhou do Independiente, primeira rodada 1-0. Depois perdeu para o Corinthians 2-0 no Itaquerão. Na terceira rodada tomou 4 do Milionários e agora ganhou de 2-1 do Milionários. Então tem 6 pontos em 4 jogos. Repete os resultados que me passaram um recado aqui bem na hora. Vamos lá. Ganhou do Independiente 1-0, estreia. Segunda rodada perdeu... Isso aí, foi do Independiente. Ganhou do Independiente. Segunda rodada perdeu para o Corinthians em São Paulo.
Na terceira rodada tomou 4 do Milionários fora de casa, no El Campín. E agora ganhou de 2-1. Então eu acho que tem... o recado que me deram aqui, porque eu estava prestando atenção e ouvindo aqui, foi que eles estão ameaçando sair da competição por causa da arbitragem, é isso? O Independiente estava Independiente. ameaçando. Os argentinos estão ameaçando. É porque estão em último no grupo, né? Aí... O Independiente É o último do grupo. Sofreu com a arbitragem na decisão com o Grêmio, né? Tomou 2 expulsões, uma lá e uma aqui. Sim. Né? Copa do Brasil hoje tem Goiás e Grêmio, Vitória e Corinthians, poderia ser um jogaço no Beira-Rio, né? Internacional e Corinthians. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, é uma boa frase. Liga dos Campeões ontem, Liverpool 5-2 na Roma e hoje tem Bayern e Real Madrid. Opa. Né? Jogaço. Jogaço. 2 grandes jogos. Na nossa live no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, o Pedro Melo tá mandando um grande abraço ao Gilson. Fez história no Tricolor, segundo maior goleador do Grêmio na Copa do Brasil. Meteu o grande Charles, campeão brasileiro, na cerca, hein? E o Gotibek tá sugerindo aqui, por que o Inter não oferece Nico, Camilo, Dudu e Rossi pelo Scarpa? Não, mas do dá Fluminense? pra colocar mais 3 aí. Dá pra colocar o Eduardo Henrique, o Fernando Bob e o Seiras. Mas aí- 7 na lista de pagar. E o, Aí tu te entende com o teu amigo Abelão pra levar tudo isso de naba Não, pra olha, lá, né? não leva. e o Juliano Vieira, Tá que, é um precisando, amigo, tá que é um precisando. amigo em comum meu e do Gilson, mandou mensagem, tá assistindo o programa, que muito colecionou figurinha do Gilson. Né? Ah, é? Vários. Aí. Ô, Juliano, tu não é tão novo assim, hein? Não vem passar cachorro. É um grande amigo, os dois, tanto o Pedro Melo como o Juliano. Gilson, tem uma pergunta que tu vai responder depois do intervalo, até pra ter tempo. E o Hermano tá dizendo, viu, Reck? Tá fininho o Gilson. Tá fininho. Tá sim. fininho. O pessoal no O Gilson Facebook. não joga mais, se ele for um gordinho, qual é o problema? Não, estão elogiando ele que tá fininho. Tá mais magro que o Walter. Claro. Eu acho que o Walter, acho que ele quer virar a Dona Redonda, que ela até explodiu. E é um pecado, né? Bah, Que bola. pra Que mim é Eu achei- craque. Eu acho ele baita jogador, cara. Baita jogador. Mas tem um E problema. não tem maldade, só faz maldade pra ele. Claro. Ele é ruim pra ele mesmo. Agora, Gilson, se discute tanto. O Gilson é mais novo do que eu, então é até mais complicado para ele também, mas é uma pergunta que cabe. O Grêmio dos anos 80 ganhou em 81 brasileiro, 82 vice-brasileiro, 83 ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, 84 foi vice-brasileiro de novo, vice da Libertadores de novo. Vice da Libertadores. Então foi campeão e vice do Brasil, campeão e vice da Libertadores e campeão mundial. Depois vem o Grêmio do Filipão, depois tem o Grêmio do Tite, tem o Grêmio do Mano Menezes, claro que já é menos, e esse Grêmio. Qual é o melhor Grêmio de Tele Santana em 77 para cá? 77 já não te pertence mais, mas era um time que jogava por música também. Depois o Gilson responde, aqui ó, o Brito é pior ainda, se perguntar isso para ele, né? Qual o melhor Grêmio? Mas a gente estuda, pô. Já voltamos. Até ia colocar a vinheta do gol na memória, mas vamos homenagear o Gilson sem vinheta mesmo. Um gol de um Grenal, vê só. O Grenal? A produção é tua amiga. Que né? isso, hein? Grenal em 93, Gilson Cabeção. Jogou com... Sabe quem é que cruzou essa bola aí de direita? Carlos Miguel. o Carlos Miguel estava começando. Primeiro Grenal que eu fui na vida, essa triste lembrança. Essa que você estava falando? Essa aí mesmo. O Gato Fernandes, Fernandes tomou lá de dentro. E eu tenho uma lembrança desse jogo, independentemente da tristeza do Colorado de ver o time perdendo o primeiro Grenal, eu tinha uma saudade, porque eu lembro que naquela época tu entrava no Beira-Rio para um Grenal e tu tinha quase 2 trechos inteiros da arquibancada com a torcida adversária. Hoje fica um pedacinho lá, né? Nem tem mais cara de Grenal. Era bacana tu ver aquele estádio 60-40. Foi mais gol de talento do Gilson ou mais falha do Gato Fernandes? Eu acho que foi foi mais talento, né? Cabeçada forte, não deu pra baixo. Não deu pra baixo. O tempo de reação. Aí não teve como. Ou a dona Coca, esposa do Gato Fernandes. Fernandes, me xingava toda hora. Uma vez me deu uma caneta de presente para ver se me calava. Eu ficava atrás da goleira, né? Então eu enxergava ali o Gato Fernandes, jogava lá na frente, lá na entrada da área. E eu corneteava. O filho é mais goleiro, O hein? Gatito é rápido. Tá jogando esse Mas filho esse dele. aí jogando jogou, muito. O Gato Fernandes Não, do vai pra Paraguai também, jogou mas muito. E ela dizia assim, mas eu não aguento mais tu criticar o meu marido. Não aguento. Ela me dizia todo dia no setor, não aguento mais.
Aí o dia me levou um parzinho de caneta, nunca me esqueço. Fala, olha aqui, ó, pra ver se te adoça um pouquinho. Mas jogou Isso com o aí- Denner, né? Em 93. Joguei em 93. Quem cruzou a bola? No Grenal? Isso. Foi o Carlos Miguel. Miguelito. E o Miguel, que é canhoto, né? Sim, Pela direita, cruzou O de... Denner jogou esse jogo, eu lembro disso. O Denner jogou ali na comemoração, o Jamir, né? Até... Podemos mostrar o gol de novo aí, já pra te Até que- torturar bem, Brito. Pra torturar mais, É velho. muito engraçado porque o pessoal perguntou por que tu correu pro lado, né? Porque ali não tinha a torcida do Inter, né? Por que tu correu pro lado da Olha lá. torcida do Inter aqui, né? E hoje, se tu corre ali e faz ali, tu é capaz de ser expulso. Hoje, naquilo lá não tinha nada, né? E aí eu falei, não, isso aí foi porque o meu cunhado é colorado e ele me passou enchendo o saco. E eu disse, vou fazer um gol. Onde é que tu fica? Eu fico nisso aqui, vou ali, vou pra aquele pra lado ti. ali. Vou lá te dar E aí um... fui... Mas que coisa, meu, que é a rivalidade, né? Mas essa história que o Rec tava contando da esposa Meteu o do Charles no banco, hein? Mas- Jogou com o Maradona o Charles. Mas essa história, Rec, é uma das muitas que comprovam que o futebol é difícil de comparar de uma época para outra. Até esse convívio hoje, pergunta para setorista, não sabe, não tem a menor noção das informações do jogador, nem conversa com o jogador. É que mudou muito, Rec. Esses dias eu tava vendo, o Luan, que é um talento, que a gente sabe, fez 17 gols na temporada passada, se eu não me engano. Naquele ano de 93 eu fiz 32, cara. Te chamavam de ruim ainda. E se eu ficasse 2 jogos sem fazer gol, eu já, Paulo Pereira, um Rec já da me vida. enchia o saco. Já vinha o Rec com aquele Eu não gravador. tinha caneta para dar pro Rec, eu tinha que ter uma caneta. Então eu vou te dizer, que nem se eu não me engano, nesse jogo aí, o Ricardo Vidarte te pegou uma palhinha na beira do campo. Eu estava atrás da goleira e eu me lembro que eu parei para... Na rádio dá para ver. Foi num Grenal que você fez o gol. O Vidarte te pegou comemorando na beira do campo. não sei se ali porque o cara fica com um fio ali. Não sei se tem que dar uma olhadinha na para ver se edição não é é ele, um nessa- falecido uma pena, o grande Olha, Vidarte. a gente dizer isso, meu Deus. É verdade. Mas ficamos te devendo aí A resposta. Cara, eu te digo assim, ó, que cada momento, o Grêmio de 80, né, nós estávamos falando Paulo Zitoro, Éder, Tarcísio, né, hoje foi importante para aquele momento. Veio o Filipão ali, o Filipão veio em 93, chegou em 93, chegou em 93, e com os resultados no Campeonato Brasileiro a gente também não fez, mas aí manteve-se um trabalho, deu sequência e ganhou tudo, né? E agora a gente está aqui vendo um futebol que o Grêmio totalmente diferente, eu acho, para mim, totalmente diferente da época de 80 e da de 95. Sempre se priorizava a força, a vontade. O Grêmio hoje mudou totalmente o estilo do futebol, um futebol de toque, de envolvimento, né? Que era mais pró-Inter, né? Mais pro lado do Inter. Sim. Mudou totalmente. Mas também o Inter não jogava tanto nesse toque-toque. Era mais academia e tal, né? Claro. Mas o Grêmio era força. Eu só tenho, assim, eu não tive a oportunidade, porque naquele Grenal ali, o treinador era do Internacional era o seu Enio Andrade. Isso. Né? E eu tive, assim... O Inter foi eliminado pelo tive- Londrina nesse ano na Copa do Brasil. Eu não fui treinado por ele, sabe? Porque todo mundo falava maravilha do seu Enio, que ele era um E ali o grande... técnico de vocês era o Cassiá. Naquele Grenal ali, o Cassiá. Né? Porque o Sérgio começou com o Sérgio Sérgio Cosme. Cosme, e aí nós perdemos a final pro Cruzeiro, veio o Cassiá, e logo ficou Final até... pro Cruzeiro é aquela foi vitória do Real, né? Isso. Foi campeão do Campeonato Gaúcho, mas logo em seguida no Campeonato Brasileiro houve problemas. Zaga do saiu. Grêmio era Paulão e Geraldão. Lateral direito era Luiz Carlos Vinicius. Luiz Carlos Vinques e E Eduardo, Ayup. lateral esquerdo. Não, acho que era o Ayup em 93. Não, o Ayup veio em 94. 94. Tá bom, o Gilson fala outra hora sobre a carreira aí, vai desenvolver bem com tranquilo. certeza. Valeu, obrigado. Valeu, Um abraço. Até às 19.